Olá, começando mais um Café e Vademecum, este é o nosso 8º episódio da série de Direito Constitucional. E hoje o nosso tema é um daqueles que define a nossa relação mais básica com o Estado, os direitos da nacionalidade. Vamos desvendar o artigo 12 da Constituição, focando naquilo que é decisivo para os concursos. É uma ótima forma de colocar. A nacionalidade é, no fundo, esse vínculo jurídico-político que une a gente ao Estado, sabe? É o que gera direitos e, claro, deveres. E para desenhar esse mapa, a Constituição usa 2 critérios clássicos: o jus soli, que é o direito de solo, e o jus sanguinis, que é o direito de sangue. E o Brasil faz um mix dos dois, né? Não adota um de forma pura. Exato, uma combinação bem interessante que a gente vai ver agora. Certo, então vamos começar pelo começo, literalmente. Como alguém se torna brasileiro nato? Quais são as hipóteses do artigo 12, inciso I? Bom, a regra principal, a porta mais larga, é o critério do jus soli. Tá lá na linha A. Nasceu no território da República Federativa do Brasil, em regra, é brasileiro nato. Simples assim. Parece uma regra bem absoluta. Nasceu aqui, é brasileiro. Mas tem uma exceção, né? E é uma exceção que sempre cai em prova. Sempre. E ela soa contra-intuitiva mesmo. A exceção é para os filhos de pais estrangeiros quando um deles ou ambos está no Brasil a serviço oficial de seu país. Ah, tipo filho de um diplomata. Exatamente. Pense no filho de um diplomata francês que nasce em Brasília. Ele nasceu em solo brasileiro, mas a Constituição entende que aqueles pais estão numa extensão do território soberano deles. Então, para não gerar um conflito de lealdades, a criança não será brasileira nata. Entendi. A chave é a função dos pais. E quando a gente fala em território brasileiro, isso vai além do chão que a gente pisa, certo? Com certeza. O território aqui é um conceito jurídico que a gente chama de território por extensão. Isso inclui, por exemplo, um navio da Marinha Brasileira ancorado em Tóquio. Sério? Sim, ou uma aeronave da Força Aérea em qualquer lugar do mundo. Quem nasce a bordo é brasileiro nato, como se tivesse nascido no Rio de Janeiro. Ok, o jus soli tá claro. Mas e quem nasce fora do Brasil? A linha B trata disso, né? Misturando sangue com função. Precisamente. A linha B é o jus sanguinis com um critério funcional. É brasileiro nato quem nasce no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que um deles esteja lá a serviço do Brasil. E o que significa a serviço da República Federativa do Brasil? É só para diplomata? Não, o conceito é bem mais amplo. Abrange qualquer serviço para a administração pública, direta ou indireta, em qualquer esfera, federal, estadual, municipal. Entendi. Um pesquisador de uma universidade federal em missão no exterior, por exemplo. Perfeito. Se tiver um filho lá, essa criança será brasileira nata por essa regra. Certo. Mas a maioria dos brasileiros que moram fora não está a serviço do governo. É aí que entra a linha C, imagino. Exatamente. A linha C é a solução para essa grande maioria. E ela dá 2 caminhos, 2 opções. O primeiro é o mais direto. A criança nasce lá fora, os pais vão numa repartição consular brasileira e fazem o registro de nascimento. E pronto. Pronto. Com esse registro, a criança é brasileira nata desde o nascimento. Resolve na hora. E qual é o segundo caminho? E se os pais não fizerem esse registro? Aí entra o plano B. A pessoa nascida no exterior que não foi registrada pode, a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, vir morar no Brasil e fazer a sua opção pela nacionalidade brasileira. Ah, a famosa opção de nacionalidade. Isso. É um processo na Justiça Federal, um ato personalíssimo, uma escolha formal da pessoa de confirmar o vínculo com o Brasil. Perfeito. Então, recapitulando o nato. Ou nasce aqui com aquela exceção, ou nasce fora com pais a serviço do Brasil, ou nasce fora e é registrado em consulado, ou, por último, vem para o Brasil na maioridade e faz a opção. Cobrimos todas as bases do nato. Mas essa é só metade da história. E quem escolhe se tornar brasileiro? Como funciona a naturalização? A naturalização é a aquisição secundária. É o estrangeiro que quer virar brasileiro. A Constituição, no inciso 2º do artigo 12, prevê 2 modalidades principais, e a diferença entre elas é crucial. A primeira é a naturalização ordinária. Ordinária. O que define ela? A linha A
tem um regime especial para originários de países de língua portuguesa. Para eles, os requisitos são residência de 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Só isso. Na Constituição, sim. Para os demais, a lei define os outros requisitos. Mas o ponto-chave aqui não são os requisitos em si, mas a natureza do ato. A naturalização ordinária é um ato discricionário do Estado. Certo. Ato discricionário. Vamos traduzir isso. Quer dizer que mesmo que a pessoa cumpra tudo, o Brasil pode simplesmente dizer não. É a analogia perfeita. O Estado analisa conveniência e oportunidade. Não existe um direito público subjetivo à naturalização ordinária. O sim não é automático. Entendi. E qual é a outra modalidade? Você disse que era completamente diferente. É a naturalização extraordinária da linha B, também chamada de quinzenária. Quinzenária. Por causa do prazo, imagino. Exato. Os requisitos são mais duros. Residir no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não ter condenação penal. 15 anos é muito tempo, mas qual a recompensa? A pessoa preenche esses 2 requisitos, ela passa a ter direito público subjetivo à naturalização. É um direito potestativo. Ah, então aqui o Estado não pode mais negar. Não pode. Se for solicitado, ele tem o dever de conceder. O jogo vira completamente. E essa residência de 15 anos, a pessoa não pode sair do país para nada? Pode, claro. A jurisprudência entende que o ininterrupto se refere ao ânimo de residir, de ter o Brasil como lar. Viagens a trabalho ou férias não quebram o requisito. Perfeito. Agora, vamos para um tema que é a maior novidade em provas recentes: a perda da nacionalidade. A Emenda Constitucional 131 de 2023 mudou tudo. O que aconteceu? Aconteceu uma verdadeira revolução no parágrafo 4º do artigo 12. Antes, a regra era a perda automática. Um brasileiro que adquirisse outra nacionalidade, em regra, perdia a brasileira. Era a perda-sanção. E agora? Agora, essa lógica foi invertida. Adquirir outra nacionalidade por si só não causa mais a perda da brasileira. O vínculo ficou muito, muito mais forte. Então, como se perde a nacionalidade brasileira hoje? As hipóteses foram reduzidas a 2. A primeira, no inciso I, é o cancelamento da naturalização por sentença judicial. Mas isso só vale para o naturalizado, certo? Só para o naturalizado e em 2 situações gravíssimas: fraude no processo para conseguir a naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aquela hipótese antiga de atividade nociva caiu, então. Caiu, foi extinta. E a segunda hipótese de perda? É a grande mudança e vale para natos e naturalizados. O inciso 2º diz que a perda ocorre mediante pedido expresso da pessoa. Ou seja, ninguém perde a nacionalidade se não quiser. Exatamente. Acabou a perda automática ou presumida. É preciso um ato de vontade, uma renúncia formal. E essa mudança toda foi muito influenciada pelo caso da Cláudia Roerig, né? Sem dúvida, o caso dela foi um divisor de águas. O STF entendeu que ela, brasileira nata, ao se naturalizar norte-americana, tinha renunciado tacitamente à nacionalidade brasileira. Isso permitiu a extradição dela, o que a Constituição veda para nato. Isso, a emenda 13.1 veio para fechar essa porta. Agora a perda só ocorre por ato voluntário e inequívoco. E a emenda ainda trouxe uma proteção importante contra a apatridia. Sim, fundamental. O pedido de perda da nacionalidade não pode ser aceito se isso for transformar a pessoa numa apátrida, ou seja, alguém sem nacionalidade nenhuma. Que é uma situação de vulnerabilidade extrema. Total. Essa é um fantasma legal. O Brasil se alinhou aos tratados de direitos humanos com essa regra. E se a pessoa renunciar e se arrepender? Tem volta? Tem. O novo parágrafo 5º diz que a renúncia não impede a pessoa de readquirir a nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. A porta não se fecha para sempre. Ótimo. Para fechar, vamos falar das distinções. A regra é a igualdade, mas a própria Constituição cria algumas exceções. Vamos começar com aquela figura curiosa, o quase nacional. Ah, sim. O parágrafo 1º que se aplica só aos portugueses com residência permanente no Brasil. Se houver reciprocidade para brasileiros em Portugal,
A Constituição permite que se atribuam a eles os direitos de um brasileiro. Mas eles não viram brasileiros, certo? Não, esse é o ponto-chave. Continuam estrangeiros, portugueses, mas com status jurídico especialíssimo. Entendi. E as distinções entre os próprios brasileiros natos e naturalizados? São pouquíssimas e estão todas na Constituição. A primeira e mais famosa é a lista de cargos privativos de brasileiro nato. Presidente, vice-presidente, presidentes da Câmara e do Senado, a linha sucessória, basicamente. Exato. E também ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. A lógica é proteger o núcleo duro da soberania e da segurança do Estado. Faz sentido. A segunda distinção. A composição do Conselho da República. Os 6 cidadãos que fazem parte desse órgão de consulta do presidente precisam ser brasileiros natos. A lógica é a mesma. A terceira é um clássico. A extradição. Exatamente. Artigo 5º, inciso LI. Brasileiro nato jamais será extraditado. Proteção absoluta. E o naturalizado? O naturalizado pode, em 2 situações: crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento com tráfico de drogas a qualquer tempo. Certo. E a última distinção? Envolve a propriedade de empresas de comunicação. O artigo 222 restringe a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão a brasileiros natos ou a naturalizados há mais de 10 anos. Ah, essa é interessante. O tempo de naturalização apaga a diferença. Exato. Depois de 1 década, para esse fim específico, o naturalizado se equipara ao nato. Análise completíssima. Então, para amarrar, vimos as vias para ser nato, por solo e sangue, como a naturalização pode ser um ato discricionário ou um direito, a enorme mudança da EC 131, que fortaleceu o vínculo da nacionalidade, e, por fim, listamos os únicos casos em que a Constituição diferencia nato e naturalizado. E a reflexão final que fica, eu acho, é sobre essa mudança de paradigma. A emenda 131 não é um mero ajuste. Ela sinaliza que a nacionalidade está sendo vista cada vez mais como um direito fundamental da pessoa e menos como uma concessão do Estado que pode ser retirada. A questão que fica para o futuro é como essa concepção mais protetiva vai impactar a interpretação de outros direitos, como os direitos políticos. O vínculo se fortaleceu e as consequências disso a gente ainda vai ver.